Alô pessoal, mais uma vez aqui com você com muito prazer. Fala Valdir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União, sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a Rede União de Rádios, é só buscar por Valdir Carvalho Rádio Metrópole 7 e lá você vai ter muita música e informação na medida certa. Bom, a gente vai falar um pouco sobre política, esse momento complicado que está passando o Brasil. A gente está em meio a essa pseudo-polarização, mas é importante a gente compreender esse jogo político, porque parece que é um toma lá, dá cá, e esse toma lá, dá cá, ele vem desde vamos voltar aqui, que de 2018 ou 2000, a última eleição que também nós tivemos, onde essa briga entre PT e extrema-direita parece que é uma briga, mas na verdade não é uma briga, sempre é um acordo de cavalheiros. Porque nós tivemos em 2018 todo aquele processo eleitoral, prisão do Lula, né, depois Bolsonaro, a chegada do Haddad, Ciro Gomes, né? Parece que se tinha um combinado entre o PT e o PDT de transformar o Ciro Gomes em um candidato que seria o candidato do PT e do PDT à presidência, com o Fernando Haddad sendo vice. Aí depois tudo mudou, o PT conseguiu dar uma neutralizada no Ciro Gomes, lançou Fernando Haddad, mas sabendo que dificilmente iria ganhar as eleições, porque ele sabia que havia uma rejeição muito forte naquele período ali ao PT, porque se teve muitos escândalos de corrupção, e também a prisão do Lula, tudo isso, a Lava Jato, então deu uma certa prejudicada na imagem do Lula, e então o PT, percebendo que não teria condições de levar aquela eleição de 2018, praticamente que entrega, né, as eleições para a extrema-direita, entendendo que a extrema-direita poderia se complicar naquele ano ali de 2018 a 2022, e aí o PT depois ficaria forte na questão parlamentar, né, ali no Congresso, tentaria formar um grande número de deputados e também senadores, para que pudesse ficar também forte na oposição e iria entregar o governo para Jair Bolsonaro, já que uma vez o PT já estava entendendo que dificilmente iria vencer aquelas eleições. E aí, o que acontece? Nós chegamos em 2018, então a extrema-direita vence, em 2022 o Lula está solto, né? Teve todo aquele brolho, Lula solto, aí Lula volta ao cenário político, então tivemos todo aquele processo. E aí, aquilo que estava em 2018 acontece em 2022, porque Lula solto, vai competir, ganha as eleições, aí depois quem fica forte na oposição é a extrema-direita, né? Neutraliza o Ciro Gomes, que naquele momento, nas eleições, sempre foi a melhor opção para que nós pudéssemos votar, mas infelizmente ainda precisamos amadurecer mais naquilo que se refere à política. E aí, em 2022, tivemos todo aquele processo, Bolsonaro, Lula, um desgaste, mas tudo isso aí faz parte do jogo da extrema-direita com a esquerda, porque uma vez você tendo essa pseudo-polarização, você não permite que outros candidatos consigam, né, aparecer. Você não tem mais aquelas opções em quem nós pudéssemos votar como era antigamente, né? Então a gente está aí nesse mais do mesmo. E agora nós estamos chegando a 2026, novamente com essa pseudo-polarização, né, entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, e agora com uma tendência, porque o Ciro Gomes, ele, depois daquela eleição de 2022, ele acabou ficando em quarto lugar e também acabou ficando frustrado, falou que não mais, né, viria para ser candidato à presidência, ou não iria pôr o nome dele, mas aí com algumas articulações, saiu do PDT, voltou para o PSDB, lá está formando a sua base para que ele possa novamente voltar a ser governador do estado do Ceará, mas aí com toda essa mudança do PSDB, agora Aécio Neves na presidência do PSDB, essa tentativa, né, de uma renovação do PSDB, e para que o PSDB também possa voltar ao
a ser nacional, porque até então, né, o PSDB tinha uma dominância também nacional, junto com o PT, era quem fazia aí essa disputa entre direita, esquerda, centro, e depois ele perdeu a sua importância no cenário nacional. Então ele agora volta a buscar a sua importância dentro do cenário, e aí o Aécio Neves vai ir percebendo a movimentação de Ciro, toda aquela construção política que está sendo feita lá no Ceará, faz um convite para que Ciro Gomes pudesse ser o candidato do PSDB nessa busca pela sua reestruturação nacional. Faz um convite ao Ciro Gomes para que ele possa ser candidato à presidência pela 5ª vez da República pelo PSDB. E aí, isso praticamente mudaria toda essa configuração política que nós estamos tendo já há algum tempo entre esquerda e extrema-direita, sendo que os dois candidatos, tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Lula, têm uma certa rejeição, e aí sim o Ciro Gomes, dessa vez, poderia se apresentar como uma alternativa, uma vez que ele já tem uma experiência nas outras eleições, não cometeria os mesmos erros que ele cometeu nas eleições passadas, né? E o que acontece? E com certeza, se ele chegar e for para o segundo turno com Lula, pode ser que seja uma alternativa do Ciro Gomes vencer o PT, e aí, né, a gente ter, de fato, um sistema de governo que vai de um candidato que tem um projeto nacional para o país e até sobre a relação com o desenvolvimento, com o emprego e uma nova perspectiva, porque a gente sairia dessa pseudopolarização e desse atraso, e também, né, que o Brasil continua ainda atrasado em algumas situações e precisa avançar. Então, se o Ciro Gomes, de repente, desistir de ser candidato a governador do Ceará, o que eu também entendo que, poxa, poderia ser um tiro no pé, porque lá ele está em primeiro em todas as pesquisas e praticamente vai ser eleito governador do Ceará. Para aceitar novamente esse desafio de ser candidato a presidente e podendo perder as eleições e também podendo perder o governo lá do Ceará, é complicado. Mas seria sim também interessante você tê-lo como candidato novamente a presidente, porque as pessoas de um tempo para cá, desde 2022, vêm falando no Ciro Gomes, entendendo que ele pode ser uma alternativa muito mais tranquila e eficaz do que o que nós temos por aí, e uma renovação, porque ninguém aguenta mais, né, essa discussão PT, PSDB, essa pseudo-polarização que em nada tem ajudado o país. É um debate, às vezes, até um pouco tão tosco, porque você precisa ter propostas realmente de Estado e não de governo, e fica sempre nesse debate, né, entre a questão moral e a questão de corrupção. Então, vamos aguardar, porque quem sabe Ciro Gomes pode, vamos ver essas eleições, e aceitar, né, o convite do Aécio Neves para ser candidato à presidência pelo PSDB, e de repente tudo pode mudar e uma melhor perspectiva para as eleições de 2026. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.